Olá, boa noite. Eu me chamo Angélica, sou aluna do mestrado em Informática em Saúde e vou apresentar o trabalho individual avaliativo da disciplina de Segurança e Usabilidade em Sistemas de Informação em Saúde. O meu artigo, é intitulado, então, Solução de Saúde Eletrônica Compatível com Padrões Sem Fio para Idosos com Identificação Multiusuários. Ele traz como problema principal posto pelos autores um desafio para desenvolver essa identificação precisa de múltiplos usuários em ambientes de e-health, especialmente em contextos onde eu tenho um grande número de pacientes, no caso do artigo, então, a população idosa. Além disso, ele vai abordar a necessidade de garantir que a solução seja, então, compatível com essa ampla variedade de dispositivos médicos existentes, seja independente da marca, do modelo que o profissional utiliza, de certa forma, necessitando um procedimento padronizado para que se possa ser integrado universalmente, até para posterior acesso e comparação dos dados. E quais soluções existem, e qual solução proposta para esse problema? Então, as que a gente já tem agora existentes vão englobar os padrões ISO, o uso de tecnologias móveis, sejam aplicativos, dispositivos como smartphones com NFC, que têm sido usados, para facilitar a identificação, então, dos nossos pacientes e principalmente na administração de medicamentos, e a identificação dos pacientes com pulseiras com nome e data de nascimento, que é o que a gente tem muito nos serviços dos hospitais. E quais seriam as propostas apresentadas, então, pelos autores? Então, seria a inclusão dos procedimentos padronizados para identificar esses múltiplos usuários no padrão ISO, visando que esses aparelhos, esses procedimentos, eles tenham essa interoperabilidade de dispositivos de saúde, uma comunicação uniforme entre esses dispositivos diferentes, seja independente da marca, do fabricante, melhorando então a minha segurança e precisão no tratamento do paciente. Além disso, ao desenvolvimento e implementação de uma solução e-health, então, em ambientes reais com idosos, que seja compatível, com várias plataformas, seguindo então os princípios principalmente de escalabilidade e também de robustez. Além disso, o uso de tecnologias sem fio para interoperabilidade transparente e a utilização de smartphones com NFC para identificação de pacientes. E qual que seria então a minha proposição de uma outra solução inovadora? Então a sugestão, que foi o que eu construí o meu artigo, foi de propor uma solução inovadora que integre o uso da inteligência artificial. Qual seria o objetivo disso? Seria desenvolver sistemas assistidos por inteligência artificial para identificar esses nossos pacientes por sistemas faciais e também para que seja feita uma análise preditiva e a personalização do tratamento, usando então, por meio desses dados adquiridos nesse sistema de bancos de dados com o uso da inteligência artificial, utilizar algoritmos que aprendam e se adaptam ao comportamento dos usuários. Os componentes chaves dessa solução seriam os sistemas de identificação, então, assistidos por inteligência artificial, com o reconhecimento facial do meu paciente, a implementação desses algoritmos, então, para analisar o comportamento, os indicadores, visando identificar uma identificação mais personalizada, mais individual e precisa para os meus pacientes, uma análise preditiva e a personalização, então, de tratamento com a inteligência artificial. Então, eu vou lançar a mão dela para analisar dados, que esses dispositivos vão captar, esses aparelhos eletrônicos. Desculpa. Integração e monitoramento em tempo real. Então, eu vou ter sistemas que integram dados de diversas fontes e vão monitorar a saúde do paciente em tempo real. Então, esse aparelho, com inteligência artificial, ele vai conseguir me mandar alertas automáticos, conforme, por exemplo, eu vou coletar um dado de saturação do meu paciente. Se essa saturação estiver abaixo de um valor, esse sistema automaticamente vai me gerar um alerta, porque esse paciente pode evoluir mal. Então, isso pode acabar contribuindo para intervenções mais preventivas e tratamentos personalizados e até mesmo mais precoces.
Além disso, interfaces de usuário inteligentes, né, e medidas de segurança, porque é muito importante que essas interfaces sejam intuitivas, né, para facilitar o acesso dos profissionais de saúde e também que seja um aparelho seguro, né, que os meus dados estejam seguros. Com isso tudo, né, a gente esperaria que houvesse, então, prevenção de condições crônicas através dessa intervenção precoce, porque através, né, de um modelo, né, de uma história pregressa, uma história familiar do meu paciente, eu vou conseguir, por meio do algoritmo, gerar informações que me façam gerar uma intervenção precoce no meu paciente. Além disso, também tratamentos mais personalizados, baseado no histórico do paciente, e uma eficiência operacional melhorada, né? Então, reduzindo visitas desnecessárias ao hospital, maior engajamento e satisfação do paciente. Isso porque a ideia desse sistema seria implementar em unidades de repouso de pacientes, né? Principalmente aqui em Florianópolis. Então, seria em casas de repouso, não em ambiente hospitalar. E o meu relatório em forma de artigo, então, se intitula Uso da Inteligência Artificial em eHealth para atendimento da população idosa. Introdução, então, a gente sabe, né, nesse contexto dos avanços tecnológicos, que integrar a inteligência artificial em sistemas de health tem se mostrado uma solução muito promissora, né, para diversos desafios aí que o dia a dia da atenção à saúde nos traz. Nesses desafios, a gente destaca então a identificação precisa dos meus vários pacientes, né? Principalmente no ambiente em que eu tenho mais o cuidado, né, de uma população idosa. Então, é muito importante a identificação correta desses pacientes, até para prevenir erros, né? Erros no tratamento, erros na administração da medicação, erros na anotação dos sinais vitais desses meus pacientes. E a população idosa é uma população que vai tendo mudança na aparência física, dificuldade de lidar com tecnologias, então é importante que essa minha forma de identificar o paciente seja intercambiável nessa população, né? Nessa população de estudo que seria a população idosa. A inteligência artificial, os avanços tecnológicos vêm para ajudar os médicos, né, a tomar melhores decisões clínicas e solução inovadora, né, que utilize tecnologias de inteligência artificial para melhorar essa identificação do meu paciente, assim como ter uma análise preditiva com personalização no meu tratamento, vai acabar oferecendo uma abordagem muito eficaz e segura para o meu paciente. Então, só contextualizando um pouquinho mais, né, esses avanços tecnológicos têm transformado o setor da saúde, cada vez mais têm sido adotados, né, nos sistemas de e-health, e a integração, né, de tecnologias digitais no setor da saúde, ela vai acabar trazendo consigo, então, uma série de desafios. E um dos mais críticos acaba sendo a identificação precisa do meu paciente, que é o problema aí do nosso artigo, né? Além disso, a gente sabe que o envelhecimento vai trazer mudança na aparência do meu paciente, isso vai atrapalhar o uso, né, dos nossos métodos tradicionais de identificação. Então, por isso tudo se mostra, né, necessário desenvolver uma solução que possa garantir uma identificação precisa do meu paciente, ao mesmo tempo que eu consiga, com todos esses dados, né, coletados nos dispositivos móveis, ter um sistema que vai ser preditivo no cuidado do meu paciente. Então, o problema seria a dificuldade para identificar precisamente meus múltiplos usuários idosos no ambiente de e-health e a necessidade de desenvolver então uma ferramenta que possa auxiliar na análise preditiva, auxiliando então os meus profissionais da saúde na tomada de decisões e na identificação de possíveis riscos para a população que eu estou cuidando, né, que está sob assistência. O objetivo principal então proposto, né, em nosso artigo é integrar então os meus sistemas assistidos por inteligência artificial para melhorar a identificação dos pacientes e personalizar os tratamentos em ambiente de e-health. Para isso, a gente vai lançar mão então de tecnologias que façam reconhecimento facial do meu paciente, que tenham algoritmos de aprendizado de máquina e análise preditiva. Então, eu vou garantir a identificação precisa do meu paciente,
Vou proteger, né? O objetivo tem como proteger a privacidade dos dados, personalizar os tratamentos do meu paciente, porque com base no comportamento, nos sinais vitais, eu vou poder ter uma análise preditiva dessas informações, melhorar a eficiência operacional, né, dos meus profissionais da saúde, prevenir condições crônicas, né, como a gente abordou anteriormente, através dessa intervenção precoce, a eficiência operacional melhorada, então, evitando que aquele paciente precise ficar indo recorrentemente ao hospital, e um maior engajamento tanto da minha população profissional de saúde quanto paciente. Então, a minha justificativa e motivação, né, seria essa demanda crescente, né, por soluções eficientes e seguras para a gestão do meu paciente em ambiente de health, principalmente, então, a minha população idosa, que é uma população que vem crescendo de forma abundante, e o aumento da digitalização na área da saúde trazer, né, à tona, assim, a necessidade da identificação precisa do meu paciente para evitar risco, evitar riscos, né, de má conduta, má gestão da saúde do meu paciente, erro médico até, e surge como um desafio crítico a questão de personalizar o meu tratamento. Então, eu tenho um sistema que me ajude a melhorar o tratamento do meu paciente e o cuidado da saúde desse paciente. Na metodologia, então, o estudo ele apresenta uma abordagem metodológica mista, né, digamos assim, porque aí o que a gente vai fazer? A gente fez, na verdade, a revisão da literatura, né, sobre o uso da inteligência artificial em sistemas de health, focados mais para a população idosa, para poder compreender quais seriam as dificuldades, quais seriam os desafios existentes aí nesse cenário e as necessidades, as lacunas no conhecimento. Depois disso, né, tendo conhecimento pleno aí dessa literatura, seria a fase de desenvolver um sistema, né, um software que tem inteligência artificial para dispositivos móveis, né, dos meus profissionais da saúde, e aí com isso ter um sistema que eu consiga fazer o reconhecimento facial do meu paciente e desenvolver algoritmos que possam analisar comportamentos, indicadores, visando essa identificação personalizada e também análise preditiva aí do meu paciente. Além disso, né, essa integração, monitoramento em tempo real, esse sistema que tenha sistemas de alerta, né, para identificar momentos, né, que o paciente necessite mais atenção, que preveja algum desfecho ruim, e interfaces de usuário inteligentes e medidas de segurança, né, como a gente comentou antes. Depois disso, então, seria feita a implementação do meu sistema no cuidado à população e a minha instituição de escolha seriam casas de assistência à população idosa aqui de Florianópolis. Seria feito, então, o treinamento da minha equipe para poder utilizar, né, esse sistema. Depois de ter esse sistema funcionando, a ideia seria coletar, né, todos esses dados que foram colocados nesse banco de dados aí do sistema, e depois de um período de 3 meses, que já seria um tempo bem interessante, né, para a utilização do sistema, fazer análise preditiva de todos esses meus dados coletados. Trazendo um pouquinho mais o referencial teórico, né, mas só para recordar então que a inteligência artificial ela tem um potencial de aprimorar a saúde e a qualidade de vida da população idosa, oferecendo então suporte, melhorando os cuidados na assistência. Esse grupo vem crescendo muito, então daí a necessidade de você ter tanta atenção, né, voltada para ele. E o cuidado com os pacientes, ele requer uma coordenação de várias etapas. Então, é importante que para gerenciar toda essa variação, seja organizado um sistema de comando, controle preditivo e bem centralizado, né, que possa lidar com todos esses dados coletados e a partir desses dados otimizar todas essas informações por meio de algoritmos, trazendo um benefício para o meu paciente. A novidade, então, seria, né, essa solução integrada que vai usar a inteligência artificial para resolver esses desafios, identificar o meu paciente, ao mesmo tempo que eu consiga personalizar o meu tratamento, com foco principal na população idosa, com o objetivo de melhorar a precisão e a segurança nos cuidados. E só por considerações finais, né, então, a integração de inteligência artificial para identificar os meus pacientes
em ambientes de health representa uma abordagem inovadora e promissora, especialmente para a população idosa. Essa pesquisa tem o objetivo, né, ela acaba oferecendo uma base sólida para futuros estudos e implementações, destacando, né, esse papel da inteligência artificial no cuidado do paciente. E ao enfrentar esses desafios existentes, explorar novas oportunidades, a gente pode avançar significativamente, né, na construção de um sistema de saúde mais eficiente, principalmente seguro e centrado no paciente. Aqui as referências e muito obrigada.